Bom dia. Vamos ficar em pé para nós iniciarmos o nosso dia. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos naquela cantata do ofício divino, né? Venham, ó nações, ao Senhor cantar. Venham, ó nações, ao Senhor cantar. Ao Deus do universo, venham festejar. Ao Deus do universo, venham festejar. Seu amor por nós, firme para sempre. Seu amor por nós, firme para sempre. Sua fidelidade dura eternamente. Sua fidelidade dura eternamente. Para ti, Senhor, toda noite é dia. Para ti, Senhor, toda noite é dia. A escuridão mais densa logo se alumia. A escuridão mais densa logo se alumia. És a luz do mundo, é a luz da vida. És a luz do mundo, é a luz da vida. Filho do Pai eterno, Filho de Maria. Filho do Pai eterno, Filho de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãos, aleluia, irmãs. Aleluia, irmãos, aleluia, irmãs. Deus é maravilhoso na mãe do Senhor. Deus é maravilhoso na mãe do Senhor. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 5. As núpcias de Caná. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em um instante de silêncio, deixemos que a palavra de Deus reverbere dentro de nós e que ela faça sentido no nosso dia de hoje.
Zezão, você consegue nos ajudar com essa música, por favor? Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Olhou para mim com tanto amor, que me escolheu, me elegeu e me quis. E de hoje em diante eu já posso prever, todos os povos vão me bendizer. O poderoso lembrou-se de mim, santo é seu nome sem fim. O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz. Maria carrega o Salvador, porque Deus Pai sempre cumpre o que diz. E quando os povos aceitam a lei, passa de pai para filho o seu dom. Das gerações ele é mais do que rei, ele é Deus Pai, ele é bom. Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Olhou para mim com tanto amor, que me escolheu, me elegeu e me quis. Orgulhoso ele sabe dobrar, o poderoso ele sabe enfrentar. O pobrezinho ele defenderá, não nos abandonará. O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz. Maria carrega o Salvador, porque Deus Pai sempre cumpre o que diz. Qualquer dia vai ver o que é ter fome e não ter para comer. Quem passa fome, comida terá, eis que a justiça virá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Façamos essa oração final juntos. Senhor, vós nos fizestes participantes dos frutos da redenção eterna. Concedei a nós, que celebramos a memória da Mãe do vosso Filho, que nos gloriemos na plenitude da vossa graça e sintamos crescer sempre mais a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado, Gustavo. Nós celebramos ontem a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e hoje do Imaculado Coração de Maria, né? Por isso, a nossa oração mariana também nesta manhã, recordando o coração de Maria, o Imaculado Coração, que
é modelo de pureza, inspira com certeza a cada um de nós. E recordando aqui então o Imaculado Coração de Maria, quero aproveitar já que as irmãs estão aqui, né, a irmã Elaine, a irmã Glaziela, e agradecê-las, né? A irmã Sônia está aqui como participante também, mas agradecer vocês por cederem o espaço do Colégio Santo Inácio para nós, né? Nosso último encontro hoje, todos os sábados de manhã, quando nós chegamos aqui, o espaço já estava organizado, o espaço estava preparado, graças às irmãs e à equipe, né? Então, vocês que são aqui do colégio Santo Inácio, irmã Elaine, irmã Glaziela, o nosso muito obrigado, né, por vocês cederem o espaço para nós e para a gente poder fazer a nossa formação aqui também. Vamos dar uma salva de palmas a elas, né? Muito bem. Temos a irmã Zilda, a irmã Sônia, que é da congregação, né, mas estão aqui como participantes, né? Elas estão trabalhando. Muito bem, gente. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas para esse nosso último encontro. Nós tínhamos nos proposto lá no início, né, nos dias 7 e 8 de março, quando a gente começou, fazermos 8 encontros, traçar um pouco esse caminho de reflexão sobre a história e também sobre os documentos, as constituições, nas 4 grandes constituições do Concílio Vaticano II, e fomos fazendo esse caminho de estudo, de reflexão, de aprofundamento, e a gente chega a esse último encontro hoje e encerramos um ciclo aqui da formação, mas a gente sabe que os trabalhos eles continuarão, né? Mas esse momento hoje é o último que nós temos aqui, então. Nós dividimos esta manhã, hoje, em 2 momentos. Nesse primeiro momento, a Juliana e a Rosiane vão dar um feedback daqueles planos que nós elaboramos lá no início, entregamos, para a gente olhar um pouquinho para dentro da metodologia, nas diversas cadeiras, os planos que foram elaborados. Isso nós faremos nesse primeiro momento, antes do intervalo. E depois do intervalo, aí nós vamos fazer outros encaminhamentos, né? Uma avaliação, vamos fazer alguns encaminhamentos e deixar momentos para dúvidas também, caso alguém tenha alguma dúvida ainda em relação ao projeto, em relação aos próximos passos que nós temos na comissão. Então, o último momento hoje será destinado a isso, né? Para a gente conversar um pouquinho e caso ainda alguém tenha dúvidas, a gente possa conversar e ir esclarecendo, né? Então, passo a palavra já para as meninas que vão conduzir esse primeiro momento. Gustavo, para ele cantar novamente para nós aquele trechinho. Por favor, Gustavo. Vocês me ajudam de novo, tá? És a luz do mundo, é a luz da vida. És a luz do mundo, é a luz da vida. Filho do Pai eterno, Filho de Maria. Filho do Pai eterno, Filho de Maria. A oração de hoje, eu falo que o Espírito ele age por si só, né? A oração de hoje ela encaminhou de acordo com aquilo que nós preparamos para esse primeiro momento da manhã. Então, nós escolhemos nós corrigimos todos, tá? Depois nós vamos dar o feedback para todo mundo, mas nós vamos fazer com vocês uma correção coletiva de uma das cadeiras. E nós escolhemos dogmática. E que eles trabalhavam sobre quem? Quem chuta? Sobre quem, gente? Maria, né? Então, nós vamos fazer com vocês passo a passo, mas a oração de hoje, ela veio bem de encontro com aquilo que nós preparamos. E um pequeno detalhe, não foi combinado, né? São providências de Deus mesmo.
Então, assim, né, como a Juliana disse, nós olhamos todos os planos, né, e nós pegamos um para a gente observar e pensar junto em cima dele. Mas, assim, já de início, nós queremos parabenizar todas as equipes, né, assim, entenderam os passos lá da pedagogia. Então, vocês corrigiram? Não. Nós colocamos algumas sugestões, né, para complementar o plano de cada uma das cadeiras. Tá? Então, lá, quando a gente começa na metodologia histórico-crítica, nós precisamos pensar na disciplina, né? Que no caso deles foi a teologia dogmática. O tema Mariologia foi se pensado em 2 aulas. Na aula 1, seriam abordados os aspectos introdutórios, a definição de Mariologia, seguindo do conhecimento da pessoa de Maria de Nazaré na Sagrada Escritura. Essa aula tem uma duração de 2 horas. Os objetivos, né? Primeiro, a gente precisa pensar no objetivo geral. O que a gente quer, né? Trabalhar lá. Então, o que nós queremos? Proporcionar conhecimento sobre a bem-aventurada Virgem Maria na devoção popular e nos escritos recentes do Magistério, Concílio Vaticano II, Lumen Gentium e a exortação apostólica. Depois, vem para os objetivos específicos. Então, como se pensou em 2 horas, se pensou em 3 objetivos específicos. Entender como o cristão católico se relaciona com a Maria, como mãe de Jesus, a bem-aventurada Virgem Maria. Objetivo específico 2. Apresentar como magistério recente apresenta a bem-aventurada Virgem Maria. E o objetivo 3, buscar estabelecer um entendimento a respeito da bem-aventurada Virgem Maria que possibilite manter as devoções em equilíbrio, maximalista e minimalista. Coerente com o que... Perdi. Isso. E aí nós colocamos uma sugestão. Aquela parte de cima era o que eles já tinham colocado. Então, sempre que tiver ali, né, um destaque, foi o que a gente acrescentou como sugestão. Tá? Incluir no objetivo geral a intenção formativa da pedagogia histórico-crítica, que poderia ser formar sujeitos críticos a partir da realidade concreta das práticas de devoção mariana, promovendo a compreensão da fé à luz dos documentos do magistério e da missão libertadora. Então, sempre assim, a gente vai estar colocando sugestão do que poderia estar, né, sendo trabalhado ali junto com o que vocês já tinham colocado. E aí a gente vem para o conteúdo, né, destacar a importância das devoções populares, conhecendo a palavra do magistério, para evitar o equívoco maximalista a respeito de Maria Santíssima. Aí foi para a metodologia, que entra a prática social inicial. Solicitar que sejam citados os títulos conhecidos de Maria Santíssima, bem como as práticas de devoções marianas mais comuns na região. Com isso, nós pensamos nessa sugestão ali para complementar. Iniciar com uma dinâmica chamada Maria do Povo. Cada aluno, das pessoas que vão estar lá, escrevem em um papel anônimo como vê Maria, o título, imagem, um sentimento, e coloquem em uma caixa. E depois a turma lê coletivamente, isso evidencia a diversidade de compreensões e já introduz a pluralidade de sentimentos atribuídos a Maria. Então, lembra que a gente falou tanto da dinâmica, né, de fazer esses trabalhos? Então, a gente acrescentou, né, algumas dinâmicas como sugestões nesse plano, e no de vocês também vai ter alguma coisinha lá. E também, gente, porque ele colocou assim, ó, solicitar que sejam citados. Solicitar como? Como que eu vou solicitar? É só falando? Né? Que eles coloquem ali, que coloquem no papel? Então, isso não ficou bem definido. Então, aí, por isso que a Anne colocou essa dinâmica neste momento. E daí colocamos também, né, a sugestão de um vídeo, o trecho do documentário Maria, Mãe do Povo Brasileiro, né, que tem uma duração de 5 minutos. Então, assim, para complementar e deixar uma diversidade um pouco maior para uma melhor compreensão.
Aí tá, lá na problematização, que é o segundo ponto. Buscar identificar nos títulos citados pelos alunos quais títulos fazem referência a fatos da sua vida terrena, que exalam suas qualidades, que fazem referência aos locais de suas aparições, que lembram sua intercessão em favor da humanidade e quais recordam sua vocação e missão em relação a Jesus Cristo e à Igreja. A outra problematização, conversar diante dos títulos citados e suas interpretações, qual face de Maria Santíssima transparece, isto é, quem seria Maria para o senso comum católico e para quem visualiza essa forma de se relacionar. Uma outra problematização, procurar confrontar esse senso comum com a figura de Maria verificada na Sagrada Escritura e nos ensinamentos do magistério da Igreja. Lembrando do que nós colocamos como problematização lá quando a gente passou os pontos. O que é a problematização? Quem lembra? Tarefinha, hein? Vou reprovar vocês hoje, né? Ia passar, mas depois dessa. Problematização, já fala, né? É levantar um problema, né? Ali eles colocaram algumas questões, mas foi levantado algum problema? Sim. Pessoal, eles levantaram 3 problemas. Mas vocês conseguem ver o problema? Ou vocês conseguem ver um objetivo? Eles destrincharam os objetivos aqui. O objetivo ali ficou específico. Aqui eles destrincharam aquilo que eles colocaram no objetivo. Então aqui faltou uma pergunta. Né? Aí eu falando demais. Sim, porque lembra que o problema a gente precisa lançar uma pergunta que no final vai ser respondida, né? No final da formação, no final da aula. Então, aí nós colocamos como sugestões dentro daquilo que eles colocaram lá, né? As perguntas para ser essa problematização. Por que algumas imagens de Maria são tão populares, mesmo sem base bíblica? Né? Tá dentro do que eles colocaram lá, que entrou mais como objetivo, mas a gente colocou como uma pergunta para ser uma problematização. Como a devoção mariana pode ajudar ou dificultar o diálogo ecumênico interreligioso? O que o povo espera de Maria? Então, nós colocamos aquilo lá dentro dessas 3 perguntas, que é um levantamento da problematização, para que lá no final, né, a gente voltar e ver se foi respondido, se foi, né, socializado, não foi resolvido essa problematização. Instrumentalização. Então, olha lá. Alguém pode ler para nós? Alguém pode? Lê para mim, Érica. Apresentar como a Igreja vê a bem-aventurada Virgem Maria, isto é, como o Concílio Vaticano II tratou a mãe de Jesus quando justamente decidiu não redigir um documento à parte, mas sim inseri-la na Constituição Lumen Gentium, que trata da natureza da Igreja, bem como nos anos pós-conciliares, o então Papa Paulo VI entendeu ser importante estabelecer critérios para o culto e presenteou a Igreja com a exortação apostólica Marialis Cultus, a qual, como o seu subtítulo bem define, buscava uma reta ordenação para desenvolvimento do culto à bem-aventurada Virgem Maria. Perceberam que eles fizeram uma síntese de todo o trabalho deles? Tá? Mas na instrumentalização, nós temos que voltar lá para os objetivos. Me dê só um pouquinho. Olha lá, objetivo 1. Entender como o cristão católico se relaciona com a mãe de Jesus, a bem-aventurada Virgem Maria. Como que eu posso atingir esse objetivo? Então, olha lá, no nosso trabalho, o primeiro objetivo deles era esse. Aí aqui embaixo nós colocamos uma sugestão de como o grupo ele pode atingir esse objetivo. Então, olha lá, a gente colocou ali uma dinâmica, o objeto pessoal mariano.
Então, então qual que é o objetivo dessa dinâmica? Refletir sobre a experiência pessoal com Maria. Então, olha lá. Pode passar, Anne, lá no passo a passo. Opa, isso foi muito. Solicite previamente que cada um traga um objeto devocional relacionado a Maria. Em roda, compartilhe o significado do objeto para a sua vivência de fé. Leia um trecho do documento Mariales Cultus sobre a piedade popular. Eu aprendi fazendo esse planejamento, que eu não conhecia esse documento. Tá? E pergunta para a discussão: como minha devoção se alinha ao que a igreja ensina sobre Maria? Será que com essa dinâmica eu posso atingir aquele objetivo? Sobe lá em cima um pouquinho, Anne. Não, isso. Entender como o cristão católico se relaciona com a mãe de Jesus, bem-aventurada Virgem Maria. Então, esse era o objetivo deles. Então, nós sugerimos ali eles trazerem esse objeto pessoal, né, eles falarem um pouquinho, para aquele que está dando o curso chegar até esse objetivo, que é entender como aquele grupo, como que ele vê Maria, né? Como que, né, ali vai estar já fazendo uma iniciação e entendendo o seu público. Vocês vão perceber que a gente colocou várias atividades, mas assim, a partir desse daqui, o palestrante, né, aquele que vai estar dando o curso, ele vai conseguir subsidiar o que vai ser, o que ele vai poder dar depois. Passa lá, Anne. Objetivo 2. Apresentar como o magistério recente apresenta a bem-aventurada Virgem Maria. Como que eu posso atingir esse objetivo? Nós colocamos lá o cartaz conceitual. Então, o objetivo do cartaz conceitual: sistematizar conceitos do documento Mariales. Passo a passo. Dividir a turma em 4 grupos, cada um com um tema do documento. Produzir cartaz com esquemas, imagens e conceitos principais. A apresentação dos cartazes para a turma. Fixar os cartazes na parede com o material didático. Volta lá no objetivo, Anne. Olha lá. Apresentar o magistério recente, que apresenta a bem-aventurada Virgem Maria. Aqui é aquele trabalho de grupo. Falar um pouquinho sobre o cartaz, dividir ele em 4, e desde eles fazerem resumo, fazer mapas conceituais, né, de cada grupo seu e colocar, né, em exposição, pensando que a dogmática talvez vai vir e vai falar mais um pouquinho. Tá? Então, os cartazes ali com o documento já vão estar no local previamente fixado. Tranquilo, gente? Estou indo muito rápido? Vai lá, Anne. Objetivo 3. Buscar estabelecer um entendimento a respeito da bem-aventurada Virgem Maria, que possibilite manter as devoções em equilíbrio, maximalista e minimalista, coerente com o magistério da Igreja nos solicita. Então, como que eu posso atingir esse objetivo? Aqui é o debate revezado, tá? O que é o debate revezado? Apresentar o tema. Qual o papel equilibrado de Maria na vida da igreja? Pode descer. Pode descer lá mesmo, no passo a passo. Olha lá. Apresente o tema. O papel equilibrado de Maria na vida da igreja. Forme 2 grupos com posições diferentes, maximalista e minimalista. Aqui se entende que, né, o coordenador ali, ele já trabalhou os dois temas. Então, ele vai dividir a turma em 2 momentos, aqueles que são maximalista e os que não são, tá? E cada um deles vão criar 3, 4 argumentos, né? Revezando as suas falas. Então, um grupo ele vai fazer e o outro também. Depois, se expõe e depois eles podem até mesmo trocar. Depois, fazer a leitura comentada da Lumen Gentium, 66 a 69, e fazer uma síntese coletiva sobre o modelo equilibrado de Mariologia. Então, eles vão ter colocado as 2 vertentes. E o professor, ali, junto com eles, vai tentar fazer,
né, se colocar essa questão do equilíbrio, tá? Entre as duas vertentes certinho. Tranquilo, gente? Pessoal da dogmática, tranquilo? Olha lá, nós fizemos depois uma miscelânea de várias, de outras dinâmicas que o pessoal da dogmática, eles poderiam estar fazendo para atingir esses objetivos. Olha lá, a estação de aprendizagem, Maria na Bíblia, tradição e liturgia. Montar 3 estações, Bíblia, patrística, liturgia e devoções. Então, dividir o grupo em 3 grupos. Todos eles iam passar em todos os grupos e fazer anotações, tá? Depois que todos os grupos passassem pelos 3 grupos, eles iam sentar e expor aquilo que eles aprenderam sobre aqueles 3 temas, Maria na Bíblia, na tradição e na liturgia. E o coordenador ia, junto com o pessoal, fazer a síntese, né, daquilo que eles aprenderam. Só lembrando, assim, né? Nós colocamos mais sugestões. Então, eu não quero trabalhar uma daquelas, então eu posso substituir por uma dessas, né? Então, assim, por isso que a gente for propondo mais coisas ali para vocês, para daí vocês terem uma ideia. Eu posso fazer outros tipos de dinâmica para atingir o mesmo objetivo. Olha lá, essa dinâmica, ela atenderia bem tanto o 2 quanto o 3. Lembra que eu disse que no objetivo 1 você conheceria o seu público? Né? Como que é a devoração dele? Vocês iam ver se eles tinham bastante, vamos dizer assim, da patrística, ou se o deles era mais um conhecimento popular, né? Como que estaria? Então, dentro do objetivo 1, depois a gente pode fazer várias outras coisas. Então, o primeiro momento, ele é aquele que você vai conhecer. Tem só mais 2, gente. Olha lá. Linha do tempo mariana. Passo a passo. Entregar eventos e datas marianas aos grupos. Construção da linha do tempo visual na parede. Olha lá. Então, o coordenador ele já chega, né, ele coloca uma linha do tempo mariana e vai montando na parede, né, com o seu grupo. Cada grupo apresenta o significado do seu evento. Reflexão final. Como essa história influencia a minha devoção atual? Né? Por que eu sou devoto? Qual dos fatos, né, que intermediou, que fez eu ser devota mariana? Roda de conversa temática. Maria, mãe da igreja. Olha lá. Abrir a roda com a leitura da Lumen Gentium. Propor a pergunta: quem é Maria para você? Todos compartilham brevemente e encerrar com uma oração e consagração à missão como discípulo. Tá? Então, olha lá. Então, eles já aprenderam todos, né? Então, eles se colocam como discípulo de Jesus, né? A exemplo de sua mãe Maria. Tranquilo? Catarse, gente. A instrumentalização, ela é a base do nosso trabalho, tá? Por isso que ela é um pouquinho mais, né, mais tempo. O que é catarse? Alguém lembra? Oi? Que ele vai, né, colocar o seu conhecimento, né, prévio. Então, olha lá. Então, promover o confronto, o grupo colocou, promover o confronto da percepção popular presente em relação à pessoa de Maria Santíssima, em vista ao que a Igreja já estabeleceu há mais de 50 anos, elaborando propostas de intervenção na realidade. Sugestão, né, de como fazer essa catarse acontecer, tá? Maria e missão, onde cada aluna escreve uma frase sobre como Maria inspira sua ação no mundo hoje. E isso é compartilhado no mural da sala. Então, olha lá. Então, eles já passaram por toda a formação. Então, agora é o momento que ele vai escrever e vai fixar no mural. Ou na pastoral da paróquia. Pode ir, olha. Prática social final. Motivar discussão nas bases, grupos, pastorais, movimentos e serviços sobre as possibilidades de ação para a transformação social, evitando uma visão maximalista que muitas vezes coloca Maria Santíssima em um local na qual ela
no qual ela, na sua vida terrena, nunca quis ocupar, tendo em vista com que esse comportamento nós, cristãos católicos, dificultamos nosso diálogo com nossos irmãos cristãos não católicos e com a sociedade laica. Motivar como? Vamos fazer algo concreto? Aí a nossa sugestão foi lá, planejar uma ação concreta com os alunos. Alunos, gente, é porque é mal de professora, tá? Então a gente acaba sempre colocando alunos, tá? Organização de uma roda de conversa na comunidade sobre Maria e ecumenismo. Então, organizar com essa turma algo concreto. Vamos conversar com o pároco? Vamos prover um momento da gente discutir Maria com a comunidade? Preparação de uma cartilha devocional equilibrada com orientações baseadas na Lumen Gentium e Marialis Cultus. Tá? Então, olha lá. Então, é também uma outra sugestão de como a gente pode se finalizar com algo concreto. Tá? E, por último, ali os recursos, nós não colocamos nada mais, porque depende, né, daquilo que o grupo ele, né, iria trabalhar. Tá? Então, essa foi a... Né? Então, assim, o que a gente percebeu? Aquilo que a Anne já falou. Todos os grupos trabalharam certinho dentro, né, da formação. Tá? Dentro, né, das coisas, só faltava assim, algumas... ver, né? Eu acho que ver realmente, né? Então a gente espera, né, Anne, que dê para, né, dado mais uma, né, claridade. Eu e a Anne, nós estamos abertas, tá? Para toda dúvida, quando vocês forem preparar o material, a gente vai estar junto com vocês. Sim, na verdade, a gente ficou muito feliz, né? Porque muita gente aqui não tinha tido contato ainda com essa, né, pedagogia histórico-crítica. Vocês pegaram bem, vocês estavam abertos também para isso, porque não adianta a gente trazer algo e não estarem abertos, né? Para a gente pensar junto e ter uma linha para seguir. Então, assim, nos planos que a gente olhou, a gente ficou muito feliz com isso, porque viu que vocês, né, conseguiram mesmo ali, tentaram e estavam abertos. Então, assim, a gente vai estar à disposição, porque foi o que falou. É difícil, porque não tem como, a gente não tem tempo de passar todos os planos, né? Que seria o exato, né, o correto, para que daí cada cadeira tirasse a sua dúvida ali. Mas a gente vai fazer, né, um trabalho em grupo agora com vocês, para isso, para vocês, enquanto cadeira, pegar o plano de vocês, que vocês fizeram, com as sugestões que a gente colocou, conversar ali, se for tendo alguma dúvida já, né, ir tirando, a gente vai estar passando nos grupos. E quando vocês, porque, né, agora a gente terminou a etapa de formação, tem uma outra caminhada daqui para frente. Então, quando forem fazer esses materiais, preparar, precisou ajuda, precisou que a gente... Mas vou marcar que a gente precisa tirar algumas dúvidas, a gente está à disposição, tá? Ainda, e assim, as cadeiras, tem algumas cadeiras que não conseguiu realizar a atividade, tá? Então, nesse momento, vocês vão também se reunir e daí vocês, né, tirem do papel, né, as dúvidas, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? E assim, só para fechar com, né, com esse dali, vocês viram que, né, a gente colocou a dinâmica, mas o conteúdo em si vai ser sendo trabalhado nessas partilhas, nessas trocas, né, nessas dinâmicas. Então, ela falou assim, mas ali só tem dinâmica aqui, né, e o meu conteúdo? O seu conteúdo vai ser trabalhado, introduzido ali nesses momentos. Mas assim, as dinâmicas, elas não são perdidas, gente. Nós adaptamos a dinâmica para o tema de Maria, mas essas dinâmicas, elas podem ser trabalhadas em qualquer outra disciplina. O debate revezado, algo que você conheça, por exemplo, qual que é um elemento que significa a sua fé para vocês? O que você entende como Bíblia, né? Traga um elemento. Então, assim, mesmo que aqui ele está sobre Maria, tá? Mas ele pode ser trabalhado em qualquer outra disciplina. Nós preparamos para vocês, e a gente vai estar entregando para vocês se dividirem, uma apostilinha com algumas sugestões de algumas dinâmicas. Claro, tão específicas, mas é aquilo que a Juliana acabou de falar. Aquilo que você for vendo que dá para você trabalhar, para encaixar dentro do seu conteúdo, você pode estar fazendo, tá? Então, algumas sugestões para ajudar vocês um pouco. Agora, a gente precisa que vocês se reúnam por cadeiras, né? Aqueles que fizeram o plano, a gente vai entregar com as sugestões que a gente fez. É um momento
para vocês olharem, conversar, for vendo que, for tendo dúvida, aqueles que não fizeram, faz porque é importante essa devolutiva com algumas sugestões para ajudar vocês também, tá? No cabeçalho ali da avaliação está: após nossos encontros de formação para a comissão de formadores de nossa arquidiocese, responda as questões abaixo para que possamos mensurar sua satisfação e melhorar nossas práticas nos próximos anos. Lembrando que a formação de formadores é contínua também. Nós estamos aqui com a primeira turma, mas a ideia é ter novas turmas, né? Então, a avaliação de vocês nesse quesito é importante. Para relembrar, cronograma das formações. Colocamos todas as datas que tivemos ali. Não vou ler aqui porque nós já sabemos de todas elas, mas só para recordar. Então, nós temos ali perguntas, as primeiras, que constituem a maioria das perguntas, é para fazer uma votação objetiva com nível de satisfação. O número 1 é insatisfeito e o 5 muito satisfeito, né? Se tiver mais ou menos, o 3 e assim por diante, vocês podem ir clicando ali em cada uma. Quem puder, antes de votar aí, desça lá nas duas últimas questões que estão no link. As duas últimas questões são abertas para poder responder de maneira mais tranquila. Escreva sua percepção sobre a formação em geral, né? A formação que nós tivemos aqui e aquela também lá no Seminário Santo Agostinho. Metodologia, formadores, tempo, o espaço aqui que nós temos, os temas que foram escolhidos, né? Lembre que nós fizemos só um recorte dentro dos textos do Vaticano II, escolhemos as constituições. Poderíamos ter escolhido outros temas, usar outra metodologia, usar outro espaço. É a pergunta aberta ali junto com a seguinte, né? Quais sugestões você tem para as próximas etapas, né, das formações com os formadores? Então, de maneira muito livre, é anônima ali a resposta, né? Então, principalmente nas duas últimas, né, mas também nas outras, mas escrevam à vontade ali o que vocês acharem que deve ser escrito, fazer avaliação, isso vai ser depois olhado pela equipe, né, e avaliado tudo aquilo que nós aqui fizemos. Então, 15 minutos agora para nós respondermos isso, né? Vamos fazer agora já, porque depois a gente acaba não tendo muito tempo, né? Quem está sem celular vai responder depois, né? O Gustavo está dizendo que a primeira e a segunda repetiu, nós íamos deletar e acabamos não fazendo isso. É o último encontro que a gente está aqui com todo mundo junto, né? Então, depois de hoje, talvez tenhamos mais para frente, mas não temos agendado nenhuma data ainda. Mas, então, nós vamos colocar algumas questões, outras nós ainda temos que decidir na equipe, né? Mas aquilo que a gente já tem mais ou menos encaminhado, a gente vai ver. Primeira coisa é agradecer àqueles que faltaram em um encontro ou outro, né, que estão enviando os trabalhos. Eu estou recebendo vários trabalhos nesses últimos dias, quase todos já entregaram, né? Então, obrigado pelo empenho de vocês. Em quem não pôde vir em uma ocasião ou outra, sempre foi justificado por motivos de trabalho, né, por motivos de outras atividades pastorais, e foi mandado lá a solicitação para que assistissem os vídeos, né, acompanhassem os slides ou o texto. Então, assim, a grande maioria já fez. Então, obrigado, né, pelo empenho de vocês, pelo esforço, e o esforço de estar aqui também nesses 8 encontros que a gente propôs, né? A gente sabe da agenda de cada um, das atividades, são muitas, e houve bastante empenho, bastante dedicação da parte de vocês, assim, do grupo em geral, uma colaboração bastante grande, bastante valiosa, de fato, na contribuição. Quem não fez, pode enviar ainda, né, para que tem tempo ainda, fiquem tranquilos em relação a isso, né? O importante é ir fazendo ali e mandar.
Em relação, então, aos próximos passos, né? Dentro do projeto, consta que o segundo semestre, agora de 2025, é o semestre que nós temos para elaborar o material. O material do nível básico, né? Recordando os 3 níveis do projeto, esse que nós estamos concluindo aqui, a primeira turma, é o nível de formação de formadores, o terceiro nível. Nós pretendemos, a partir do ano que vem, começar o primeiro nível, que é a formação nas bases, que lá no projeto está sendo chamado de núcleos de formação. Esses núcleos de formação vão ser formados ali a partir de fevereiro, muito provavelmente, e nós vamos discutir, nós os responsáveis pelas cadeiras, como nós vamos divulgar isso para o clero, né? Qual vai ser feita a divulgação, os critérios, quais disciplinas nós vamos ter por primeiro, né? Porque nós temos ali todas as cadeiras e qual cadeira vai ser a primeira, a segunda, a terceira, isso nós vamos decidir com os responsáveis pelas cadeiras, porque a gente não fez ainda o fechamento dessa proposta, né? Dia 12 de julho agora a gente tem uma reunião só com os representantes das cadeiras e isso vai ser fechado. Mas qual é o nosso trabalho no segundo semestre? É a elaboração do material. Qual o material? Esse material do nível básico que nós vamos trabalhar lá com esse núcleo de formação, com uma formação básica. A formação básica ela vai compreender 1 ano. Então, vamos supor a paróquia Santa Maria Gorete solicita para a comissão de formação essa formação de nível básico. Ela vai saber que, ao longo de 1 ano, ela terá que cumprir aquela quantidade de horas-aulas que nós colocamos lá no projeto. São 100 horas aula, não horas de relógio, horas-aula, que nós computamos 50 minutos por aula. 84 horas presenciais e 16 horas extra presencial, né? Assistir vídeo ou ler um artigo, isso cada cadeira vai poder propor, né? Conversava aqui com a Érica, a gente deu uma ideia, a Sandra, direito canônico, né? Quer dar lá, tem um vídeo de um padre, um canonista, explicando sobre o processo de nulidade matrimonial, por exemplo, quais são os passos, como deve isso acontecer. Pode ser colocado ali como uma tarefa extra para assistir, para complementação de carga horária. Mas isso nós vamos ter diretrizes mais próximas. Agora, nesse segundo semestre, nós vamos elaborar o material. A proposta da equipe é a gente entregar esse material, né, para a equipe das cadeiras até o dia 30 de setembro. Por quê? Porque daí a ideia é todos nós que representamos, que somos os coordenadores das cadeiras, nós lermos os textos. Vocês, nesse primeiro momento, não precisariam ler, mas os representantes das cadeiras, nós termos um tempo para a gente ler, trocar ideias entre nós e ver se a linguagem, né, está semelhante àquilo que foi conversado, se destoa muito de um texto para o outro, porque nós temos maneira diferente de escrever, né, de expressar aquilo que a gente pensa. Então a ideia é os coordenadores das cadeiras terem um tempo para ler. Então, isso a gente faria ali em outubro e novembro. Então, a primeira proposta é essa: até o dia 30 de setembro, todas as cadeiras entregarem o material. Para esse material, como nós vamos proceder? Nós não temos uma regra fixa que a cadeira de espiritualidade tem que entregar um material de 30 páginas. Ou tem que ter 50 páginas, ou 10 páginas. Nós não temos uma regra em relação a isso. O que nós temos que pensar que é um material de nível básico, né? Que é um material que a intenção não é oferecer tudo aquilo que, como foi apresentado aqui, que a Mariologia traz. Nós não vamos conseguir apresentar toda a Mariologia com a carga horária que nós temos.
mas elementos básicos da Mariologia, e assim para cada uma das nossas cadeiras. Então, a equipe tem essa autonomia, tem essa liberdade para pensar. Eu conversava ali aquela hora com a cadeira de pastoral. Então, na cadeira de pastoral, na pastoral está a missão, está a liturgia, está a juventude, está sacramentos, tem mais que eu estou esquecendo. Missão. E ali eles vão elaborar um material. Olha, para a missão nós vamos ter 5 páginas, um exemplo que eu estou dando, e assim por diante. De forma que todos os da cadeira da pastoral vão elaborar uma apostila, e essa apostila vai ser agrupada ali em 30, 40 páginas, não sei, um exemplo, né? A nossa ideia também é que a cadeira já conversasse nesses 3 meses, julho, agosto e setembro. Algumas cadeiras têm algumas especificidades. Por exemplo, espiritualidade vai ter que elaborar um material de espiritualidade na sequência. É uma disciplina, é uma matéria, espiritualidade, né? Quais os temas aqui da espiritualidade que deverão conter? Se a gente pega dogmática nós temos 6 matérias na cadeira de dogmática. Nós temos teologia fundamental, antropologia, trindade, cristologia, mariologia e escatologia. Então, 6 matérias que estão aqui na cadeira de dogmática. Então, a proposta é, a gente até estava conversando ali a cadeira de dogmática, que ao elaborar essa apostila, esse material, a gente já colocasse numa ordem em que as aulas vão acontecer. Como se a gente colocasse aula 1, ou o primeiro capítulo, como que tem que unificar essa linguagem, ainda a gente não viu isso, né? Mas vamos chamar aqui de aula 1. Aula 1 nós vamos trabalhar teologia fundamental, que é a base para as outras matérias que vêm depois. Aula 2, antropologia. Quais serão as outras? Temos que ver, mas escatologia, por exemplo, seria a última aula, né? Então, na cadeira de dogmática, a gente já vai apresentar, a ideia é apresentar já um material didático que seja, vamos pegar essa média aqui de 30 páginas, né? Embora esse número seja variável. Mas nessas 30 páginas, nós vamos elaborar em 6 capítulos, ou 6 aulas, ou como quisermos chamar, para que o aluno lá, quando ele receber a apostila, lá na base, ele vai ter a apostila numa ordem já didática, numa ordem cronológica. É claro que pode acontecer de mudar uma coisa ou outra, né? Tem uma data que o diácono César estava para ir dar aula de Mariologia, não pode, o padre Marcelo tem que ir lá dar Cristologia, por exemplo. Então, isso pode acontecer, né? Mas que a gente já apresentasse um material em ordem didática, sistemática, né? Para que mais ou menos a gente conseguisse seguir esse esquema na hora lá na base. Quem vai fazer essa distribuição? No caso, vou pegar de novo dogmática, que é onde eu estou ali. Nós temos 6 disciplinas e nós temos uma carga horária X para dogmática. Somos nós da cadeira que decidimos quantas horas aula nós vamos dedicar à cristologia, quantas horas aulas à mariologia, ou assim por diante. A cadeira de pastoral, quantas horas vai dedicar à juventude, quantas horas à missão, quantas horas à liturgia, dentro daquele bloco, né? Se tem 12 horas a pastoral, vamos pegar dividir. Essa divisão corresponde, é responsabilidade, melhor dizendo, da cadeira. Teologia do laicato, quais temas do laicato nós vamos abordar nessa formação básica ligada à história da igreja, que está a teologia do laicato? Então, vamos organizar e estruturar desse modo. E assim, para cada uma das cadeiras, os representantes têm essa liberdade, têm essa autonomia para ir escolhendo.
Ao elaborar esse material, é importante a gente ter em vista isso que a gente fez aqui, né? Que seja um material que esteja em consonância com o Concílio Vaticano II, que seja um material que traga esse rosto latino-americano que nós refletimos durante as formações, que tenha essa identidade com a nossa arquidiocese, que leve em consideração a história da nossa arquidiocese, como nós vimos. Então, na elaboração do material, né, é importante a gente ter essa base teórica que nós fomos fazendo aqui nesses dias, para a gente não elaborar um material que destoe totalmente daquilo que nós fomos refletindo aqui, né? E daí depois nós vamos na equipe, né, conversando e vendo e avaliando esses materiais à medida que forem chegando. Então, de orientações gerais, assim, para o segundo semestre, é isso. Para o ano que vem, 2026, nós vamos ainda fechar mais detalhes, porque a equipe, o projeto está sendo construído, nós não temos todas as respostas, né? À medida que os passos estão sendo dados, nós estamos refletindo e avaliando também. Mas a ideia para o ano que vem é essa, né? A paróquia que solicitar um núcleo de formação, ela deverá estar consciente de que compreende esse número X de carga horária aqui que se tem. Qual vai ser a ordem? Nós vamos conversar ali na reunião de julho da equipe. Primeiro vem metodologia de estudo, né, que é um dos temas. Depois, sei lá, pode ser história, por exemplo, explorar um pouquinho da história. Então, quais cadeiras virão? Isso a gente vai ainda construir. Mas, por exemplo, a paróquia São Bonifácio, ela solicitou a formação. Então, ao solicitar, ao prever as datas, a gente já vai passar para a cadeira de pastoral, por exemplo, olha, as aulas de vocês serão nesse período aqui, para que a cadeira também se organize. Está previsto no nosso projeto que os núcleos de formação, eles têm liberdade para escolher o dia da formação e o formato. Por exemplo, pode ter paróquias que dizem para nós, a nossa atividade é melhor que seja num sábado à tarde, do 14 às 18 horas. Outra paróquia pode dizer, para nós é melhor domingo de manhã. Outro, não, é uma segunda noite que é o melhor dia para nós. Então, no projeto, visto que nós temos uma multiplicidade, né, bastante grande na diocese, realidades muito diversas, está previsto esta liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ter paróquias que, em um tempo menor, aconteça toda a formação, mas porque ela previu horas mais intensas que não necessariamente vão durar de fevereiro a dezembro de 2026. O que importa ali é cumprir a carga horária que nós estamos colocando de 100 horas, né? Então, para vocês elaborarem esse material, a gente pede que façam isso depois do dia 12 de julho, porque no dia 12 de julho nós vamos ter uma reunião com os coordenadores das cadeiras e naquele projeto inicial nós tínhamos um esquema ali da quantidade de horas para cada cadeira, mas provavelmente nós vamos ter algumas leves alterações, porque, por exemplo, para a Bíblia estava proposto 8 horas e espiritualidade 10. Então talvez a gente mexa aqui algumas coisas, porque ali era uma proposta que a gente agora tem que ficar exatamente isso, né? 40. O Aldécio nenhuma vai ter 40. Mas, então eu peço que após o dia, vocês aguardem até o dia 12 de julho para a gente conversar e sistematizar certinho. Eu acho que em linhas gerais é isso, né? Em linhas gerais, assim, do que a gente pensou. Então, esqueci de alguma coisa? Quem estava na nossa reunião? É isso, né?
Então, a partir disso, né, o nosso momento agora para dúvidas em relação a esses passos que nós temos pela frente, dúvidas em relação ao projeto também, né, ou sugestões que a gente pode, como eu falei que a gente está ali em construção, né, algumas sugestões também podem nos ajudar. Quem quiser, então, pode erguer a mão. A paróquia São Bonifácio quer a cadeira só de liturgia, sim ou não? Nesse primeiro momento, não, Jaqueline. A ideia é que a paróquia abrace o projeto na formação completa, né? Aí, por exemplo, nós fizemos o primeiro ano lá, e os leigos querem aprofundar um dos temas que foi tratado nessa formação básica. Então, a paróquia solicita e aquela cadeira, ela vai se organizar para ir lá. Entra no que nós chamamos daí o segundo nível, que é a formação de lideranças e animação da vida da igreja. Então, esse seria o segundo momento, né, que nós vamos poder motivar e nos organizar entre nós também. César? A tarefa que nós temos, então, é de produzir o material com a data limite de 30 de setembro. Esse material compõe-se de uma apostila, do material da cadeira e os planos de aula, ou os planos de aula podem ser elaborados posteriormente? Isso, boa pergunta, excelente. Eu ia falar disso, eu esqueci. O plano de aula, nós vamos pensar aqui, né, na apostila que vai ser entregue para lá as pessoas na paróquia. Mas, junto a isso, que foi a parte que eu esqueci, seria importante para cada uma dessas aulas ter esse plano de aula e ser enviado também num arquivo à parte, para que a gente possa, não uma fiscalização, não é essa a ideia, mas à medida que a gente se força a fazer um plano de aula, a gente consegue ter mais clareza, a gente consegue talvez mais fidelidade ao projeto, né? Fidelidade àquilo que nós estamos nos propondo aqui. Então, junto com a apostila, lá no dia 30 de setembro, que num arquivo à parte nós enviássemos, assim como foi feito aqui, de maneira bastante sintética, né? Mas quais são os passos assim que nós construímos dentro disso que foi apresentado, mas num arquivo separado. Bom, digamos que a história siga com 40 aulas, 40 horas aulas. Isso pode mudar. Durante o curso, uma paróquia pede o curso completo, né? Então vai ter a abertura com um determinado tema e a história, por exemplo, quando for apresentar, vai ser de forma compacta no mesmo período ou vai ser distribuído entre segundo, quarto, sexto? Porque o tema de estudo paroquial que nós, né, estamos pensando em elaborar, seguramente após o dia 12, que a gente vai agendar isso ainda, pode contemplar, por exemplo, a idade antiga, média, contemporânea e daí por diante. Esse ensinamento que a gente vai passar, se vai ser compacto no meio do curso ou se vai ser distribuído entre o início e o final? A ideia é que fosse compacto. Aquela cadeira, ela começa e vai até, no caso assim, no esquema atual, a história da igreja tem 20 horas aula. 20 horas aula, se for 2 horas por semana, seria 10 encontros, por exemplo. Então, nesses 10 encontros de história da igreja, vocês fariam essa linha da história da igreja, começando da idade antiga até a contemporânea, os dias atuais, e aí vocês vão selecionar os temas. Mas vocês fariam toda a história. Porque a ideia, então, se história for ali a segunda cadeira, fecha a cadeira de história e a gente vai para pastoral. Fecha a pastoral, vai para a dogmática. Fecha a dogmática, vai para a espiritualidade. Porque daí fica mais fácil da equipe também se organizar, né? A gente sabe que 10
sextas-feiras a nossa equipe vai ter a formação na paróquia X, né? Então a ideia é fazer nesse esquema. Tem essa reunião agora em julho, né, que os coordenadores, os representantes estão... Não sei se de repente já está como proposta para ser discutido, mas como sugestão, como tem já uma ideia de que tem uma hora aula, né, e quantas horas aula serão cada tema trabalhado, de repente pensasse uma estrutura base para todo mundo escrever, né? Então, ou seja, sei lá, a Bíblia vai ter 8 encontros, beleza, então sei que teriam que ter preparado 8 momentos, 8 aulas, só que daí esse momento, cada aula tem uma mesma estrutura, para a gente manter uma uniformidade no material. Eu sei que na hora de preparar o texto, eu encaixo o texto nesse esqueleto, vamos chamar assim, que vai manter uma uniformidade no encontro, né, para poder ter essas etapas e a gente conseguir encaixar os temas de cada cadeira dentro de uma mesma estrutura. Eu acredito que vai criar ali uma uniformidade e até ajuda nessa distribuição de como que eu vou trabalhar o meu tema, o meu assunto dentro de tantos encontros nessa estrutura base, né? Que seria a mesma para todos. Que é mais ou menos o que a gente faz com o material Ninguém Cresce Sozinho, né? Tem uma estrutura base, você encaixa ali o texto, o tema que cada um está trabalhando. Ninguém Cresce Sozinho tem um esqueleto, digamos, né? Seria oferecer uma... nós temos que pensar daí na equipe. Até o momento a gente não tem isso ainda, Nivaldo, mas anotem aí, meninas, para a gente conversar. Algo mais? O Genivaldo abraçou o microfone agora. Padre Sandro, Padre Genivaldo, demais, Erivelto. Preciso colocar uma questão de organização para, a partir de agora, pensarmos numa plataforma online para esses materiais ficarem disponibilizados, né, futuramente, quando começarem essas aulas, né? Os formadores, formadoras disponibilizarem materiais para os formandos, né? Até para nós nos organizarmos também. Se tiver vídeos, postarem lá, se colocar algum material em PDF, postar lá, para que esses alunos e alunas, vamos dizer assim, eles entrem com um login, com uma senha, tenham esse controle de faltas, de presença, e principalmente dos materiais, né? Muito bem, Erivelto. Eu acho que, além disso que o Erivelto sugere, me vem essa ideia daquelas aulas complementares, né? Teologia do Laicato tem uma palestra do Agenor Briguente ou do César Kuzma falando sobre um tema ligado aqui ao laicato. É possível, por exemplo, sugerir no final lá da disciplina esse link, esse vídeo está no YouTube, tem esse artigo aqui que foi publicado em tal revista, se está digitalizado, disponibilizado, tudo isso é possível, né? Você ia falar, Érica? Era só, você já tocou no assunto, na verdade, mas quando a gente elaborar o material, ter esse cuidado de que, por mais que a nossa disciplina tem começo e fim, a gente sabe que é aquele bloco, mas que a gente consiga oferecer uma reflexão para o aluno, que ela linke com os outros módulos que vêm depois, com os outros temas. Então, mesmo que eu não trabalhe ali, mas que fique ali uma sugestão, que fique uma prática, que ele possa ir fazendo essa sistematização do conteúdo, não em caixinhas, né? Que a gente dá um conteúdo, fecha aquela caixinha, abre outro, coloca outro conteúdo e fecha de novo. Então, mas que a gente tome esse cuidado de elaborar um material que vá construindo esses links, vá construindo essa unidade, né, do conhecimento. Vem depois dos que vieram antes também. Todos nós, depois de sistematizado ali o ano, a gente pode disponibilizar, né? Quais serão as primeiras matérias, as que vêm depois, porque daí a gente tem a visão do todo. Essa visão acho que é importante para nós, né?
nós, essa equipe, ter essa visão do todo. Talvez aqui envolva também a questão de elaborar exercícios para o aluno, né? Para fazer, colocar esses links nos exercícios. Que mais, gente? Sugestões, críticas também. Na Catarse, as pedagogas disseram. Clodoaldo. Não sei se foi comentado e eu não prestei atenção, mas acho que na fala do Genivaldo, quando fala de organizar questionários, formulários, né? Talvez pensar num sistema de EAD, né? Que permita ter isso registrado, as aulas registradas, autoformulários, inclusive autoprovas, autocorreções. Então, talvez o recurso de EAD possa ajudar bastante, né? No gerenciamento e acompanhamento disso. Mais alguém? Dentro do projeto também, à medida que vai falando, eu vou lembrando lá do projeto. A gente colocou que o projeto, ele tem essa dimensão interdisciplinar, que ela é cristológica, né? Não tem como pensar essa formação sem esse eixo cristológico que vai perpassar as disciplinas todas, né? Não tem como a gente fugir disso, com a eclesiologia do Concílio Vaticano II, né? A gente ter presente ao elaborar os materiais essa questão. A cristologia é o centro aqui, aquilo que nos identifica, né? Então, praticamente nas disciplinas de maneira geral, esse tema ele volta, né? Ele volta e não tem como ser diferente, né? Se a gente tira Cristo aqui, então não tem sentido, né? Então a dimensão cristológica ela perpassa todas as disciplinas. E com essa eclesiologia que nós vimos do Vaticano II. Né? Sandro, eu posso dar uma dica aqui? Como documento referencial que pode ajudar, né, dentro dos limites que ele vai oferecer para nós, mas é algo que o povo pode adquirir e depois ter como base, é o Catecismo da Igreja Católica. Eu acho que o que a gente conseguir referendar, né, referendar que usa a palavra, dentro do Catecismo da Igreja Católica, seria importante. Uma compreensão. Esse catecismo, 1980, 90, houve muita atualização ou não? Não, é o Catecismo de 92. A atualização que teve foi do magistério do Papa Francisco em relação à pena de morte. Outros elementos ainda não foram acolhidos no catecismo. Algo mais de dúvidas? Não sei se nós podíamos falar sobre uma nova turma de formadores, se está formadores, assim, se é oportuno hoje, não sei se... Nós temos já 4 pessoas que me escreveram dizendo que querem fazer a formação enquanto estava acontecendo, ficou sabendo por outras pessoas e tem 4 nomes já para uma nova turma. Além daqueles que começaram a fazer e não conseguiram dar continuidade ou não preencheram aquele requisito dos 70%. Então, a gente tem ali mais ou menos 20, 23 pessoas que, naquele contato, quando eu mandei aquela mensagem falando dos 70% de presença tal, ali acabaram consolidando, né? Olha, não consigo agora dar continuidade, mas eu tenho interesse em, numa próxima turma, fazer a formação. Então, ali a gente tem mais ou menos umas 20 pessoas já que tem menos uma predisposição em fazer. Assim, pensando bem concretamente, isso não foi conversado na equipe, mas é uma opinião pessoal, né? Eu acredito que no início de 2026 nós vamos
focar as nossas energias nesse nível básico. Eu não sei se nós teríamos condições, nesse primeiro momento, de tocar o nível básico e uma nova turma de formação de formadores, porque daí pode sobrecarregar muito a equipe, né? Na minha cabeça, né? Mas é o Sandro, não é a comissão de formação. Nós devemos pensar uma nova turma talvez para 2027. E aí em 2026 a gente focasse, né, as nossas energias nessa formação básica e vamos pensando e organizando para 2027 a gente ter uma nova turma de formadores. Mas, repito, é uma ideia pessoal, né? Não sei a ideia dos outros membros da equipe, pela demanda que tem, né? A gente não sabe, na verdade, como vai ser essa demanda, né? Porque nós temos 59 paróquias e uma paróquia pode ter mais de um núcleo. Então, em fevereiro do ano que vem, a gente pode ter uma solicitação de 20 núcleos, por exemplo, pode ter de 5 núcleos, ou pode ter de 40, 50. Então, como nós vamos atender isso, né? No projeto, isso consta que nós vamos atender de acordo com as condições da equipe. Se parece lá, 50 paróquias pedem, é muita utopia pensar isso, né? Mas vamos colocar, nós provavelmente não vamos ter condições de atender todas no início. Mas como é um projeto que está iniciando, que também tem a realidade que às vezes a gente ouve em outras instâncias, né? Nós estamos sobrecarregados de coisas, com isso, com aquilo e tal. De fato, a gente não tem ideia de quantas paróquias vão solicitar isso. Então, como a gente não tem ainda esse dado, né, e a gente não sabe como isso vai acontecer, eu ficaria com a formação de formadores, talvez para 2027, e o ano que vem a gente tentasse se concentrar aqui. Mas se tem outros argumentos também. O que mais? Você já quer ir embora, né? Está quase na hora já? Tá. Eu estava falando aqui para o Elias, a gente sabe que os padres que estão aqui já vão conseguir contemplar isso nas paróquias. Agora, como que vai ser feita essa reunião? Vai ser uma reunião com o clero todo? Dom Severino vai convocar essa reunião para falar desse trabalho que está sendo desenvolvido? Como que vai funcionar? Nós não temos isso ainda, o modo como vai acontecer, nós vamos dialogar ali no dia 12, né? Nós vamos, com certeza, em uma reunião do clero, colocar essa situação, né? Essa oferta, e aí tem que ver um modo de como as paróquias vão dar o nome, vão se inscrever, via Cúria, né? Camilo ou Solange, como fazer isso aí não está delineado ainda, mas a ideia é fazer essa divulgação, reunião do clero, fazer no CAI essa divulgação, né? E à medida que os pedidos forem aparecendo, mas como exatamente nós vamos conversar no dia 12. Exato, não tem como impor, é uma proposta, né? Quando nós estivermos todos prontos, a gente impõe, né? Mas nem tem condições. Vamos rezar para não ter muitas no início. E também nós vamos daí, lá no dia 12, elaborar ali um certificado, né? Lembrem que eu te falei do certificado lá? Ali nós vamos elaborar, essa reunião vai ser longa, dia 12. Nós vamos elaborar um certificado e depois provavelmente enviar digitalmente para vocês, né? Sei lá como é que se faz isso, eu sou péssimo para essas coisas. Mas tem gente que consegue elaborar, tem os tecnólogos aí que vão conseguir fazer isso, né? Mas depois vocês receberão também um certificado simbólico, né, de conclusão da formação de formadores. Se ninguém mais tem perguntas, nós encerramos então. Ok?
Agradecemos ao Hugo, que está aqui hoje, né, também, da revista Maringá Missão, está gravando, filmando, da Pascom. Você está pela Pascom hoje, né, Hugo? Obrigado, Hugo, pela presença, né, pela ajuda aqui. A nossa gratidão ao Fernando também, que esteve em todas as outras, né, fazendo a gravação, disponibilizando o link para nós, gratuitamente, né, se doando também para estar aqui. E mais uma vez, obrigado a todos vocês, né? Vamos chamar a espiritualidade, então, e já o coordenador da ação evangelizadora, né, para uma palavra final, como coordenador, e já nos dar a bênção também. Tudo bem? Bom dia. É um projeto importante e bonito, né? Quando a gente fala de evangelização, da ação evangelizadora, às vezes a gente pensa só no agir, no arregaçar as mangas, pegar umas cadeiras, levar para um lado, fazer festa na paróquia, entrar na casa de alguém para fazer visita pastoral, rezar missa, e esquece que a base é a formação, né? Se não tem formação, a ação evangelizadora vai declinando, assim, não tem firmeza, né? Nós estamos pensando um projeto para evangelização, para renovação, fortalecimento da evangelização nas cidades, na região metropolitana de Maringá, especialmente Sarandi, e uma das primeiras coisas que as pessoas de lá avaliam é o que falta para a evangelização ser fortalecida lá é formação, né? Então, para pensar missão pastoral, tem que ter formação. E que bonito que nós todos aqui, né, dissemos o nosso sim, queremos colaborar com a vida dos nossos irmãos, irmãs, leigos, religiosas, pessoas que vão ter acesso a essa formação. Vamos rezar. E a equipe da espiritualidade, por favor, a gente fica para conversar um pouquinho, que eu faltei no primeiro momento, não pude conversar com vocês. Dia do Imaculado Coração de Maria, coloquemos novamente nossas vidas nas mãos da nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-nos, Deus, rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Deus abençoe a cada um e continuemos em contato.